Olá, o programa Impressões de hoje nós vamos conversar com o doutor em Sociologia e escritor Gessé Souza, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao programa Impressões. Obrigado, Ari. A gente começa falando um pouco da história, né, do nosso entrevistado. Eu queria que você falasse onde nasceu, contasse um pouco da sua trajetória. Eu nasci aqui pertinho, em Natal, no Rio Grande do Norte. Depois fui morar em Brasília, onde entrei na universidade, e eu fiz Direito no começo e fiz o mestrado em Sociologia lá. Depois eu fiz o meu doutorado, eu fiz em Heidelberg, Alemanha. Aí depois eu fiz um pós-doutorado em Nova York, em psicanálise e filosofia. E depois eu voltei para dar aula, quer dizer, eu dei aula em Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e agora eu estou em São Paulo. Muito bem, eu sou autor já de mais de 20 livros. Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco do livro A Ralé Brasileira, Quem é Como Vive. É um livro de 2009, né? Isso. Esse foi um livro de uma pesquisa que a gente fez com os muito pobres entre nós, né? Ou seja, o pessoal que está abaixo da classe trabalhadora, né? E é uma classe que a gente não conhece muito e que ela vem exatamente dos tempos da escravidão entre nós, ou seja, uma classe que se mantém, tem as condições de vida muito semelhantes a que os antigos escravos tinham, né? E não é uma classe muito percebida entre a gente, né? E esse livro acho que foi muito, esse livro foi muito importante para uma compreensão da sociedade onde a gente vive, porque eu acho que inclusive o golpe que aconteceu, né? Em 2016, ele teve a ver exatamente com não teve a ver com a corrupção, né? Porque a gente sabe que a corrupção afeta os partidos como um todo, não é isso? E o nosso sistema político foi montado para ser corrupto, né? O nosso sistema político foi montado para ser corrupto, para ser comprado e corrompido pelo mercado, pelas forças de mercado. Os grandes bancos é quem paga, né? Que é quem compra os parlamentares para passar as leis dos seus interesses. Essa é a verdadeira corrupção ali, né? É a do mercado, né? Que legaliza a corrupção, né? Porque tem os políticos no bolso e usa o Estado, né? O que aconteceu, no fundo, é que, como essa ralé começou a ter uma primeira chance de maior consumo, etc., começou a ter uma maior chance de estudo, de ensino, os pobres começaram a entrar nas universidades, até isso incomodou muito a classe média real, né? A classe média não tem a ver, a classe média que tem os cargos privilegiados, etc., e que tem salários privilegiados, ela se sentiu ameaçada por essa subida dos mais pobres, né? E o pretexto da corrupção, que a corrupção política de nós é um mero pretexto, é isso que eu falo no meu último livro, né? Então ele foi jogada para que então fosse a rua contra a ascensão das classes populares, ou seja, dessa ralé, que estava tendo uma primeira ajuda em 500 anos, né? Muito bem, esse livro, A Tolice da Inteligência Brasileira, 2015, ele segue uma mesma série nesse sentido também do outro livro que o senhor falou agora? Exatamente. Quer dizer, no livro da Ralé, ele é um livro empírico, eu quis conhecer essas pessoas, então a gente entrou, quer dizer, a gente entrevistou durante anos a fio várias pessoas dessa classe, para compreender o cotidiano delas, etc., e tudo, né? Para entender por que elas eram excluídas. Então a gente chegou a compreender o quê? Essas pessoas são excluídas porque elas não conseguem ter os estímulos para ter sucesso na escola, né? As classes, efetivamente, elas não podem ser compreendidas a partir da renda. Isso é uma bobagem. A renda não diz nada sobre a classe. Até porque a renda é uma coisa que você tem quando você começa a ser adulto, não é? E esses anos anteriores, não é isso? Que escondem efetivamente o privilégio, né? Quem tem altos salários, quem tem alta renda, né? Teve uma infância e uma adolescência privilegiada, não é isso? Isso tudo fica escondido, né? Porque você nunca olha a socialização familiar que vai dar os estímulos, né? Por exemplo, você só consegue aprender se você tiver capacidade de se concentrar, você tem que ter estímulo em casa,
que indique isso. Você tem que ver o seu pai lendo, etc, etc. O muito pobre, a criança muito pobre, ela fica brincando com um carrinho de mão do pai e tal. Ela está aprendendo a ser trabalhadora desqualificada. Por quê? Porque a gente se identifica com os pais. A relação afetiva, emotiva é a mais importante. A gente só descobre isso se a gente descobre a forma da família específica a cada classe. Né? Porque, e aí são os estímulos ou a ausência deles que vão fazer com que a criança de uma classe ou de outra chegue com 5 anos, em um caso, fadado ao sucesso e no outro caso, já destinado ao fracasso. Né? Porque nessa classe esse fracasso é construído. Né? E aí, se você não tem escola, você vai sair analfabeto funcional e não vai conseguir salário. Quando a gente diz que a classe é a renda, toda essa pré-história do indivíduo, né, que é diferente em cada classe, fica invisibilizada, fica esquecida. Então, a gente não consegue compreender, porque alguns, né, têm privilégios de acesso a tudo e outros não têm privilégio a nada, de modo injusto. Né? Porque ninguém pode ser condenado por nascer, né, numa família, quer dizer, dar o azar de nascer numa família. Isso, no fundo, é um mecanismo de esquecimento e de abandono da sociedade como um todo. Né? Todos os meus livros, eles tentam chamar a atenção para essa questão. Esse é o problema do Brasil. Né? Tem a ver com o ódio ao pobre, tem a ver com a desigualdade, etc. Né? A corrupção na política, né, é uma invenção da elite para dominar a classe média, e aí se põe a corrupção na política como sendo o nosso grande problema. Isso já é uma mentira, não é isso? Porque quer dizer, o político, no fundo, ele é um mero lacaio do mercado, não é isso? O político fica, se a gente faz uma analogia com o narcotráfico, não é isso? O político é o aviãozinho, fica ali com 2%, 3% com a sobra do saque que essa elite financeira faz em nós todos, não é isso? A gente paga os maiores juros do mundo, a gente paga o orçamento público inteiro, não é isso? Ele vai ser pago para uma dívida pública que vai ser boa para os rentistas, mas é uma dívida pública que a gente não sabe o que a gente está pagando. Nunca foi feita uma auditoria nisso. Quem estuda a dívida pública, né, os grandes estudiosos da dívida pública no mundo inteiro, sabem que a dívida pública é a grande corrupção, não é isso? É onde tem a falcatrua grande, aí são centenas de bilhões, entende? Né? E isso tudo tem a ver com essa dominação, especialmente do capital financeiro, sobre a sociedade como um todo. Como o capital financeiro domina a mídia, né? Domina a Rede Globo, né? A Rede Globo é a boca do capital financeiro entre nós. Né? Então você monta uma fachada, você distorce a realidade para a população todos os dias, né? Para que a corrupção real, o saque real, que é o mercado desregulado, faz em todas as outras classes, fique invisível. É isso que eu digo nos meus estudos. Né? Nesse último livro aqui, A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato, é um título bastante sugestivo. É exatamente isso. Né? Quer dizer, veja bem, para a gente fazer, para essa ínfima elite do dinheiro dominar, meter a mão no nosso bolso, né? O que eles têm que fazer é colonizar a nossa cabeça. Não é isso? Que seria uma espécie de escravidão, então? Uma escravidão, não, essa é uma escravidão simbólica, não é isso? Essa elite, ela escraviza a classe média simbolicamente e escraviza o povo inteiro materialmente, não é isso? Ou seja, essa classe, como eu disse, a ralé, ela é explorada também, seja pela classe média, seja pelos muito ricos, do mesmo modo que os antigos escravos o eram, né? Ou seja, são os escravos da casa, os escravos domésticos, assim, né? Aprontam a roupa da família de classe média, aprontam a comida, cuidam dos filhos, etc. Então, a classe média pode pegar esse tempo que ela paga a preço vil a essa classe, que faz o mesmo tipo de serviço de trabalho que os antigos escravos faziam. Como eles não têm sucesso na escola, eles não podem entrar no mercado econômico competitivo, então eles ficam fora do mercado, não é isso? Então, só podem vender como animais, e era isso que os escravos eram, não é isso? A sua própria energia muscular. Isso que uma empregada doméstica faz. Agora, como é que essa população se torna, de uma certa forma, desconhecendo essa questão desse controle? O que essa classe que está lá no topo faz para enganar e maquiar a ponto de enganar? Exatamente o que eu tentei explicar nesse livro. Né? Essa história entre nós tem 100 anos. Né? Ela foi montada como? A
classe, a elite do dinheiro paulista, não é isso? Que é a que tem mais dinheiro, que é a que domina as outras elites, né? Que já tinham fazendas, já tinham fábricas, etc. Ou seja, já tinham todo o poder material, né? Quando ele vê que a classe média, em 1920, por conta do movimento tenentista, que foi o primeiro movimento de classe média entre nós, não é isso? E nesse movimento, você tinha coisas de esquerda, direita, pessoal de centro, ou seja, o moralismo da classe média apontava para todas as direções aí, né? E esse movimento foi a grande inspiração da Revolução de 1930, que retirou o poder político do Estado dessa elite do dinheiro. O que foi que essa elite do dinheiro aprendeu? Eu agora vou ter que montar, né, um esquema ideológico, né? Eu vou ter que montar fábricas agora de ideias, fábricas de opiniões. É isso que a imprensa é, basicamente, fábricas de opiniões. Os grandes jornais produzem essas opiniões. Mas a imprensa, ela apenas distribui opinião, ela não cria opinião, né? Quem cria as opiniões, as ideias, são os intelectuais, né? Então, essa elite paulista não só criou a imprensa, grandes jornais, etc., mas criou a USP também, né? Explicitamente com a ideia de dominar ideologicamente o país, não é isso? Para que não houvesse nunca mais movimentos de classe média que fossem rebeldes, de uma heterodoxia rebelde a essa elite dominante. O que a USP vai fazer? A USP vai construir esse conceito de patrimonialismo, que é o que vai mentir para a sociedade inteira, dizer que o poder e a elite real está no Estado, isso é uma mentira, não é isso? Porque o poder e a elite que efetivamente manda está no mercado, isso está claro hoje para qualquer pessoa, né? Quem foi que comprou, quem é que compra os políticos? O senhor começou falando que antes do golpe a classe média e a classe um pouco abaixo estava crescendo, né? Tendo acesso à universidade e outras coisas mais. Mas após o golpe, isso há uma movimentação, há uma queda nessa classe, vai haver diferenças agora maiores? Mas claro, isso já, quer dizer, o ganho em inclusão social que foi conseguido nos últimos 15 anos já foi jogado no lixo, né? Porque isso é um processo que exigiria um apoio constante, etc., que é uma extraordinária burrice, né? Porque não existe país do mundo inteiro que vá jogar as suas pessoas à fome. Ou seja, a gente tem uma elite, e daí eu digo que é uma elite do atraso. Ela não pensa o país a longo prazo. Se você compara a nossa elite com a elite chinesa, a elite japonesa, a elite francesa, a elite alemã, né? Todas as elites ficam com a melhor parte do bolo ali, claro. Não é isso? Mas elas montam um bolo que possa construir de algum modo para todos a longo prazo. O que é que a nossa elite faz? Eu quero o meu agora, eu quero o saque agora, né? Eu quero vender o petróleo agora, dar para os americanos ficar com a minha comissão no bolso. É isso que o jogo é esse, né? Vamos vender a nossa água ali. A água está sendo vendida, né? A nossa Amazônia. Esse saque, essas pessoas aí que são 0,1%, né? O saque é um saque do aqui e agora. Dane-se o que vai ser o país daqui a 5 anos. Professor, o senhor esteve recentemente num evento do governo do Estado falando sobre esse assunto e como foi essa oportunidade para o senhor? Eu fiquei muito contente. Eu sou nordestino, eu tenho, claro, uma afeição especial pela região, né? Gosto muitíssimo de João Pessoa, que eu acho que é uma cidade que me lembra Natal antes dessa especulação imobiliária absurda que destruiu a beleza da cidade, etc. Eu adoro chegar aqui em João Pessoa e ver esse litoral sem arranha-céus, né? Uma cidade humana, etc. Enfim, eu fico muito, e isso é sempre uma ocasião de extrema satisfação para mim, né? Eu fiquei muito contente, muito agradecido com o convite do governo do Estado, né? E, enfim, é só me convidar que eu volto. Muito bem. A gente queria agradecer a sua presença aqui no programa Impressões. É eu que agradeço a você, por essa oportunidade. Ok, o programa Impressões termina aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.